Boa tarde, que bom estar aí dentro da sua casa nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 10 de agosto e começa a partir de agora ao vivo para todo o Brasil, o programa Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da TV Evangelizar. E no programa de hoje você vai aprender uma técnica linda de cartonagem um bloquinho de anotações. É simples a técnica, né? Pra gente começar. Quem vem trazer pra gente é a Gisele Freire, que vem com esse artesanato. Mas você vai ver que dá pra fazer peças lindas a partir dessa mesma técnica, tá? Nós também vamos falar aqui sobre a sua saúde, colesterol, né? A gente sabe que tem o colesterol bom, o ruim, o que a gente pode fazer pela nossa saúde nesse sentido. Quem fala com a gente é o médico cardiologista, Dr. Leandro Vasconcelos. E você também vai aprender um pouco mais sobre a uva, né? Que é cultivada aqui em Palmeira, no Paraná. Claro que tem muito mais para você, é só ficar com a gente a partir de agora aqui no Vida em Foco. Vamos começar com artesanato hoje. E olha, essa técnica que você vai aprender de cartonagem nem parece que é cartolina. Não sei se esse é o nome correto, né? Se é uma cartolina especial, mas a artesã que está aqui com a gente, que é a Gisele Freire, já vai ensinar tudo pra gente, passo a passo. Seja bem-vinda, Gi, tudo bem? Obrigada, tudo bom e você? Graças a Deus. Que bom. E a cartonagem, ela tem esse nome porque ela usa... É cartolina que fala mesmo? Eu falei esse termo, mas... É um papelão. É um papelão. É um papelão. Porque ele é mais grosso, Ele né? é mais grosso, aham. Mas interessante assim, porque a gente vê o material acabado, né? Então a gente tem algumas caixas aqui. Eu até achei que no começo que era MDF. Ela falou, não, é feito com esse papelão mesmo. E aí o acabamento é o que vai dar diferença, né? Sim. Aí tudo é a parte artística, né? Mas hoje a gente vai aprender a fazer qual? Esse aqui? Esse menor ou esse maior? Esse menor. Esse menorzinho aqui. Esse bloquinho de notas. Então, olha lá, ó. E a técnica, Gisele, é a mesma que nós vamos usar em qualquer um desses... Em qualquer um desses, aham. Tá. É o papelão todo montado. Ó, que bonito e depois aqui, ó. revestido em tecido. Tá, em tecido. Uhum. Então tá. Então, isso aqui você vai aprender hoje, certo? Então vamos lá. Isso aí. O que a gente precisa, Gisele, para fazer este bloco de notas? A gente vai precisar do papelão. Eu já trouxe ele todo recortado. Ele é comprado em folhas grandes e aí recorta com estilete, tá? Tá. Então... Esse daqui, no caso, você compra ele por metro? Não, compra folha? a folha. É uma folha de 1 por 80 tem a folha. E qual que é a gramatura? É 2,1 milímetros. 2,1 milímetros. Tá, porque ele é mais grossinho, Ele é mais grosso, ó, ele não entorta. É quase que um MDF quase mesmo. Como se fosse, Como se fosse. Tá. Aí a gente vai usar também papel cartão. Certo. Tá. Isso é em papelaria, tem? Esse em papelaria tem. Os dois, tanto esse... Esse, o papelão é mais difícil em papelaria, mas em casas que vende papéis. Que vende rolos de papéis. Trabalha muito com papéis mesmo. Tá. Mais específico. Tá. O papel cartão já é mais fácil, né? Certo. E vamos usar também uma folhinha de craft, que é um pouquinho mais grossinha. Tá. Que é só para unir as duas peças. Certo. Os tecidos. E pode ser qualquer tecido? É tricoline. Tricoline. Ou linho também pode ser. Tá. Tá? Tá. Sempre em cores contrastantes, né? Um estampado e um outro mais geométrico. Tá, e você trouxe aqui até alguns modelos de tecidos aqui, né? Pra tudo mostrar tricoline. aqui, tudo tricoline. Para mostrar os contrastes se eu fosse fazer qualquer uma dessas peças, né? Esse daqui, por exemplo, ele mistura tipo uma cartografia, né? Uma coisa ali olha que bonito. Mais masculino, mais né? masculino, isso Tem gente que diz, não tem opção para homem? Tem. Tem tecidos também. Aí esse aqui... Aí aqui, ó, sempre a gente usa fazendo umas combinações, né? E você compra isso por metro ou você compra retalho? Compra ou por metro ou retalho, depende do que eu quero fazer. Tá. Né? Por exemplo, essas coisas que são pequenininhas assim, a gente pode usar retalhos. Agora quer fazer uma caixa, aí você já tem que comprar. Mas sai mais barato comprar retalho ou não? Ah, sai mais em conta. Porque é peças que já estão finais de peças, né? Aí as lojas colocam para vender como retalho. Então tem vários modelos aqui para, né? Então vai do gosto da pessoa. Vai do gosto da pessoa. Você vai usar duas estampas hoje, né? Vou usar duas estampas, o floral e o geométrico. Legal. Tá? Tá. Então vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo por partes e aqui eu já trouxe ele meio pronto. Tá. Vamos só pegar as medidas ali, né, pra gente. Vai ter que medir o bloco de anotações, fazer um pouco maior ou não? Isso. Esse bloco aqui, por exemplo, ele tem... Ai, eu não tirei só a medida do bloco, mas enfim, vamos lá. Ele tem 12. Tá.
por 7,5. Tá. Aí, para esse bloco de 12 por 7,5, eu peguei o papelão de 12,5 por 9. Porque ele Então, tem, meio centímetro a mais já dá, já é suficiente. ele tem que sobrar aqui nas laterais, Tá. ó. Então, caso a pessoa tenha um bloco um pouco diferente, ela deixar meio centímetro já é suficiente. Isso, é o suficiente. Tá. Um pouquinho a mais de cada lado e Tá. em cima também, Legal. tá? Então, peguei os dois, as duas partes e o papel craft. Então, o que eu vou fazer? Essa cola é comum? Cola branca, Tá, comum, tá. tá? No lado que não tem a Que é o parte avesso, branca, que é o vamos dizer, avesso, vamos dizer assim, apesar que tem alguns papelões desse que você vai comprar, que os dois lados são assim, então não importa. Eu já gosto tá. de comprar com esse lado branco, porque depende do tecido que eu uso. Se for muito claro, Ele vai escurece. aparecer. Então, o ideal é que seja um lado branco Um lado e o outro branco e um lado poroso. pardo. Tá. Então, se você comprar com esse lado branco, você vai colar o craft no lado poroso. Certo. No lado Nesse lado mais cor de burro quando foge. natural. Aí eu vou colar o craft aqui, Tá. tá? Deixa eu ver que eu tinha um paninho aqui. Ah, daí você tira o excesso ali já. É. Passei um pouquinho demais. Só a pontinha mesmo. O que eu faço aqui? O que acontece aqui? Qual a espessura que eu vou saber que eu deixo aqui? Ah, tá. É pela espessura do bloco, tá? Como eu já fiz um bloco que não é muito espesso, eu vou medir aqui 1,5 centímetros. Eu já tenho essa reguinha que ela tem 1,5 centímetros já de espessura. Tá. Então eu já coloco ela aqui no meio pra mim. Pra já te dar um... Mas se não, você mede normalmente 1,5 centímetros. E aqui, foi proposital que você deixou um dedo aqui Sim, sobrando pra mostrar de um pra lado? vocês como é que eu faço, pra cortar depois. Tá. Então deixa... É só nivelar de um lado, Só nivelar então, de um e lado, deixa ó. sobra. Aí você pega aqui, Ah lá. ó, e nivela aqui, ó. Legal. Tá? Se quiser colocar uma outra régua pra ficar certinho, ó, Pra dar um apoio ali, um suporte. pra não ficar torto, Legal. tá? Então, lembrando que tem 1,5 centímetros aqui, Certo. tá? Com essa sobra que eu tenho aqui, ou você corta bem certinho, ou você deixa sobrando, mas é só você vir Tirar. e tirar essa partezinha, Uhum. tá? Legal. Já fez ali o... Já fiz essa primeira parte, Tá. que é a capa do nosso bloco. Tá. Aí eu venho com o tecido. Certo. O tecido que vai ficar nessa parte de fora do bloco. Eu tô fazendo a capa tá. dele, Certo. tá? Então, você daí vai colocar a parte branca. Vou colocar a parte branca, que é onde vai ser colado, aqui. E tá certo, então, essa como se fosse as costas aqui dessa Isso. emenda, fica pra cima agora. Fica aqui, tá Tá. dentro do bloco, olha aqui, ó. Ele vai ficar pra cá. tá. Isso aqui é a Certo. capinha, Tá. tá? Uhum. Aqui eu tenho um segredinho, porque eu tenho uma lombadinha aqui, Certo. tá? Um desnível aqui. O que eu tenho que fazer? Eu passo cola primeiro nessa parte de dentro aqui, ó, Pra você colar o tecido? pra colar o tecido. Opa. Aí eu venho, Uhum. coloco aqui. É, só mostrar o detalhe, ela tá pondo do avesso aqui o Ah, tecido, sim, né? do avesso. Por quê? Porque ela tá colando já onde vai ficar a capa, que é o branco. Ó. Tá, aí você vai colar ali. Aí eu vou virar, E a cola branca cola o tecido também, é? cola, Ah, perfeitamente. que legal. Tudo isso aqui é feito com cola branca. Aí eu venho nesse degrauzinho que tem aqui e eu venho com a espátula, Tá. espátula de plástico, compra em casa de material de construção ou de artesanato também. Não acha espátula, não tem espátula, você pode pegar um pedaço do teu papelão que sobrou também dá. e pode fazer ele Com a de própria espátula régua também. daria pra fazer também ou não? Dá, se for uma régua pequena, porque você tem que ter uma firmeza. Ah, tá. Senão Você ela pega não uma vai régua dar, ela vai grande, ficar não vai- molenga ali. É. Tá. Aí colei essa parte do meio, eu venho Agora você vai colar o bloco. colar o bloco, colar o restante do tecido. Porque daí ele não fica aquela sobra ali, né? É, Senão ele ia ficar ele fofo. ele não adere ali no meio, depois vai ficar faltando tecido. Certo. Passo Passa ali bastante. sem muito excesso, porque o excesso de cola pode me deixar o tecido molhado, tá? Pode manchar o tecido. Aí eu agora, pra venho, esticar o tecido, que é coloco o... aqui, ó, e eu venho com a espátula, Ah, então a espátula é útil aí, ó, nessa Ó. hora também, ó. tá? Mesma coisa do outro lado.
Ô Gisele, me diz uma coisa, Oi. mesmo agora que a gente está no mundo digital e que as pessoas usam muito da tecnologia para anotar as coisas, você acha que ainda tem muita gente que usa bloquinho de anotações? Usa principalmente na mesa da secretária, na mesa do escritório, sabe? Eu tô Aquela perguntando só por coisinha que... perguntar, porque eu sou uma que uso muito. Eu também uso bastante. E eu trouxe até um tecido aqui que é de frutinhas, que ele é bom para deixar na cozinha, né? Sempre é útil. É útil, sim. Aí, Tá, daí você... coloquei aqui. Tá. Agora eu vou fazer... Esse tecido tem que fazer o acabamento aqui para dentro. Certo. Venho aqui nas pontinhas. E não tem problema se ficar um lado um pouquinho maior que o outro? Tem problema? Não, ou... porque vai vir porque outro vai acabamento tampar. por dentro, né? vai vir outro. Legal. Isso aqui vai ficar tudo para dentro. Aqui, ó, vem isso aqui depois. Vem o outro tecido. Isso dá toda a diferença, né? Fica Aí um passei... acabamento mesmo ali, ó. Tá vendo? Isso. Passei nas 4 laterais. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar. Eu tenho que cortar, dar um picozinho aqui, ó. Não precisa ser pouquinho rente ao... Não, não pode. Tá. Um pouquinho menos de um dedo. Tá. Aqui, na Isso lateral. é pra facilitar na hora da dobra? Na hora da dobra. Tô entendendo. Então eu já venho aqui, passo inclusive cola nesses cantinhos do tecido. Eu gosto de ver na hora que vai fazer a vira do tecido, porque eu acho que é ali que pode dar... Ó, venho com a espátula de novo e, ó, venho passando ele pra dentro. Aí aqui eu ponho um pouquinho pra dentro, assim, é isso que vai me dar o acabamento daqui a pouco. Ah, daí você vai passar cola de novo. Ó, vai me dar esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Entendi. Pode fazer que eu mostro aqui, ó. Aqui o acabamento, tá vendo? Porque senão ele ia ficar ficando com uma sobra pra fora aqui, né? É. Entendi. Ó, então eu puxo um pouquinho o tecido pra dentro. Tá vendo? Ele fica tortinho pra cá. Ô Gisele, e esses detalhezinhos do acabamento ajuda a valorizar a peça, né? Se for uma venda, sim. principalmente, uma né? peça bem acabada é tudo, que às vezes né? a pessoa tá aprendendo, tudo bem, né? Faz em Sim. casa, faz pra ela, mas acho que ainda assim... Mas quem já lida com um pouco de tecido até que toma um pouco mais de cuidado. Ó, tá vendo? Ó, a peça fica bem fechadinha pra cá. Sim. E a mesma coisa... Não, menina, mas você tá fazendo esse negócio aí de tecido, mas eu já tô pensando aqui quando tem que encadernar os cadernos lá das crianças, encapar. Entendeu? Você acha que não dá pra pegar uma técnica dessa? Eu já tô aqui, ó. Viu? Põe né? um pouquinho Quem tem pra criança dentro ali já aprendeu, ó. Aqui faltou um pouquinho de Que eu cola. sempre fiquei sofrendo com essas orelhinhas. Eu falei assim, nossa, mas fica sempre essa sobra aqui do negócio. Então, dá um picotezinho na ponta, viu? né? na quina. Tá vendo? Né? Tudo Ó, útil. E aqui Olha eu lá que fiz, olha aqui, bonitinho. ó, como ficou esse Sim. acabamento. E aqui tudo coladinho pra dentro. Não, e fica legal, porque daí fica essa dobrinha aqui, ó. Isso aqui foi por causa desse acabamento que você Por causa fez, desse né? acabamento que eu fiz. Ó, olha aqui, olha desse que interessante, degrauzinho. tá vendo aqui, ó? Esse Tá vendo? Tem papel tipo aqui. uma lombadinha, mas super perfeitinho aqui, ó. Isso aqui é daquele acabamento que ela fez ali, gente. Do olha papel isso. craft. Do papel craft. Então faz diferença você ter a textura diferente do papel, mais fino. Muito legal. É porque Tá. grosso aí você não tem Segredos a do artesanato aqui maleabilidade, hoje. né? Então tá, primeira parte Então fez feita. a primeira parte e agora a gente vai o quê? Encapar Agora a gente vai fazer o interior, o né? interior. Essa Certo. parte aqui de dentro, Tá. tá? Que eu já trouxe ela aqui também pronta pra vocês verem. Agora É a gente vai mesma fazer. coisa? Que a gente Não, vai fazer porque eu não exatamente ou tenho não? o papel. Aqui ele vai ficar só o Ah, tecido, Certo. tá? Então, Então vamos lá. Então agora é com o papel cartão. Certo. Aham. Então agora Tá? a gente tá fazendo esse Que é aqui, aquele deixa eu mais só pegar. fininho. Tá. Então esse papel aqui agora não é aquele durão, é o papel cartão. Cartão. Tá. Isso, tá? O papel cartão, mesma coisa, só que aqui eu tinha, mostrar isso aqui, eu tinha 1,5 cm de lombada. Certo, que era aquela régua ali. Que ela você era colocou, aquela régua. Agora eu vou aumentar para 2 centímetros a lombada. Pra ela ter uma folguinha. Pra ela ter uma folguinha, Tá. tá? Então, mesma coisa. Vou passar cola. Que é isso aqui, ó, que ela tá fazendo, ó. Daí a gente passa esse aí. Esse daí, na verdade, você vai fazer, vai ficar igual esse aqui, né? Vai ficar igual esse aí. Aham. Ó, então coloquei aqui, Tá. tá? Meço ali o meio. O tecido eu vou ver de acordo com o tamanho da peça que eu vou fazer, sempre 5 centímetros, 5 a 1 centímetros a mais de cada lado do tecido, Tá. do que Tá o tamanho bom. do papel. Tá, daí Espátula de esse aqui a novo. gente vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Tá.
Aí você coloca, ao invés de medir 1,5, Tem você que vai medir meio medir centímetro a mais, que vai dar os 2 centímetros. os 2 centímetros. E vai ficar isso aqui. E vai ficar isso aí. Colo Tá. aqui pra saber? Pode colar, hã? Pode? Dá tempo, né, produção? Tá com 14. É bom que o pessoal de casa já sabe quantos minutos que a gente tem por bloco aqui. Daqui a pouco tá todo mundo conseguindo produzir já a TV. Pois a cola. Aí, de novo. Ô, Gisele, você tem bastante venda com isso aqui? Com esses bloquinhos ou não? Olha, eu tenho de tudo um pouco, mas os bloquinhos, geralmente, quando eu faço um jogo para escritório, geralmente eles me pedem o bloco junto, né? Então, entendi. faz até uma bandejinha para o escritório, Nossa, uma a bandejinha caderneta. ficou linda. Eu achei bem bonita. Tudo isso aqui que a Aí gente tá já- vendo é tudo a mesma técnica, né? Tudo, Então, tudo. você tá vendo ali a bandeja com os caderninhos. Olha que bonito, gente. Olha isso aqui. Essa aqui é a mesma técnica, né, do cartão, só que você fez um acabamento de caderninho, né? Na verdade, Mas a técnica é a mesma, acredito. a técnica é a mesma. Tá. aham. Ó, só que ele é um caderno Sim, é um caderno. Aí compra o caderno em vez do bloco, né? Ah, isso aqui também você fez? também. aham. Olha isso. Também, que daí é outro tema. Aí Aí a- aqui você tem... Ah, desculpa. Aí tem caixinha, olha aqui, ó, de porta-joias, olha. Aham, Tudo isso com cartão. Não dá, pode puxar aqui, é? pode. Quero quebrar, imagina. Olha só. Ela trouxe até as joias dela aqui, gente. Pra mostrar como que é. Que legal. Nossa. Dá pra fazer móveis com isso aqui? Não, né? Tipo assim, Ah, não. uma mesa assim. Uma Maior mesa não não, dá, né? tipo um criado mudo assim. Dá pra fazer, não? Daí não. Não dá? Não. Ó, que Porque dá. o 2 milímetros é muito frágil, Porque daí vai né? ficar muito bambo, né? É, Tá. é muito frágil. Então daí você fez aí Então a colei os dois colagem. com os 2 centímetros, Tá. tá? E eu tenho ele aqui pronto, ó. Fiz a Certo. mesma coisa que a gente fez aqui no papel no, Tá. No papel... no papelão. No papelão. Coloquei tudo pra dentro. Certo. Só que aqui eu tenho mais uma pecinha. Uhum. O que eu pensei? Antes eu vendia os blocos, eu pegava esse bloco aqui e eu colava a última folha dele aqui. Certo. Aí quando acabava o bloco, a pessoa tinha que arrancar e ficava aquela coisa feia. Ah, daí você fez Aí um o que eu envelope ali. fiz isso, eu fiz aqui um envelopinho, aí quando acaba eu só vou na papelaria, compro outro bloco e Sim, encaixo repõe. aqui. E você tem a capa Você pra tem a capa reutilizar. para sempre, Sim. né? Então aí o que eu Muito peguei? legal. Um pedacinho do papel cartão, Uhum. né? Que eu vou mostrar como é que faz, que ele tem uma diferençazinha aqui. Tá. Aí você vai colar o tecido também. Aí o que esse tecido eu tenho que colar? Eu tenho que colar ele um pouquinho mais aqui, ó, Pra baixo. para baixo. Deixar uma sobra maior em cima. Isso. Tá. Tudo é feito, tudo é acabamento. Tá. Por isso que eu deixo essa parte maior, Uhum. Certo. Ó. tá? E aí eu não colo as outras aqui ainda. Por quê? Deixa eu colar só rapidinho uma Tá. partezinha aqui para mostrar fazer. o porquê. Tá. Porque vai ter que fazer a emenda ali, provavelmente. É, né? vou ter que fazer uma dobrinha mais ali. Tá. Vou fazer só um pedacinho. Tá. Ali, Ó, dobrou sempre venho normal. por baixo Certo. E puxa. e puxo. Eu melando toda a mesa. Ah, não, mas se ele passar é fácil. Tá. Aqui. E você puxou normal. Aí agora que entra o segredo. Isso. Aí aqui, essa é a parte de dentro, Certo. ok? Uhum. Aqui eu colei só essa primeira Só aqui. embaixo, né? Só embaixo. Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pôr ele aqui. Que na verdade é em cima, né? Que ficou ali, né? Isso. Ó, tá vendo? Só essa parte aqui. Certo. Agora eu venho com Ah, a cola nesse aqui. Vai fazer a viradinha Pra só aí fazer a do lado. virada. Porque senão eu não consigo encaixar o bloco. Uhum. Porque daí ali em cima vai ficar o vão. Isso. Entendi. Aí Ah eu lá. venho aqui. Tá. Eu tô exagerando na cola hoje. Aí dobra ali. Aí aqui tem o seguinte. Como pode ficar pouco tecido, eu não posso colocar muito tecido, porque senão vai ficando muito grosso. Ó, aqui ficou uma rebarbinha, eu venho com a E tesoura corta. e corto. Certo. Tá? Como ficou pouco tecido aqui,
eu venho com essa fita adesiva. Ah, tá. É uma fita adesiva de craft. Ah, tá. E você cola ali. Tá? E ela adere bem à cola branca também. Então, aqui não pode ser fita crepe. Porque fita crepe não adere à cola. É cola, como chama? Craft? Isso, fita adesiva craft. Tá. Aí eu colo aqui, porque aqui eu sei que eu vou ter a segurança de pra que... fazer essa parte aqui, ó. Isso, eu tenho a segurança de que essa parte aqui não vai descolar, não vai escapar esse tecidinho aqui. Entendi. Tá? E essa fita aqui, ela adere bem à cola. Tá? Certo. E daí você vai pegar isso tudo e colar ali, né? Aí tá, fiz tudo isso, ó. Parte de dentro, certo. que é feito com papel cartão. Tá. Parte de fora, que é feito com papelão. Tá. Tá? E aí eu fiz... Deixa eu passar um paninho aqui. Daí vai fazer o quê? Vai só colar uma na outra? Aí eu vou só colar uma na outra. Então agora tá fácil. Agora tá. Agora é só... Mas é isso daí. Agora é a peça, né? É colar uma na outra. Colar uma na outra. Aqui também, ó, eu fiz um acabamentozinho. Até vou tirar pra vocês verem. Eu passei cola em casa. E pôs um... Então você pode... Ó, aqui tá com... Aqui tem a fitinha. Aqui tá com fita gorgurão. Aqui eu fiz com uma rendinha. Com a rendinha. Aí a pessoa escolhe o que ela quer fazer Escolhe o que ela quer de acabamento. Aí eu vou colar uma peça na outra. Depois que eu colar uma peça na outra, eu venho com a fita. E eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Pra deixar por quanto tempo? De um dia pro outro. Ah, pra ela colar bem. Se o dia estiver bem quente, fizer de manhã, de noite, de tardezinha, já pode tirar. Certo. Aí você deixa isso aqui pra colar. Pra um dia e depois vai e tira. Vai e tira a fita. Ah, entendi. Isso pra qualquer coisa que você vai fazer com a técnica da cartonagem. Ah, legal. Sempre fica segurando com as fitas em volta. Legal. Ótimo, muito bom. Tá? Muito obrigada, viu? E então, é ó, isso. ficou aqui, né? Finalizado, você viu, né? Desse jeito aqui, o bloquinho e tal. Ó, esse aqui já é um bloquinho um pouco maior, ó. Bloquinho mas maior, a técnica bloquinho menor, é a mesma. Com a técnica, com ali, ó, com o envelopezinho, tudo bonitinho ali que você aprendeu aqui hoje. Deixa eu pegar aqui teu contato, Gisele. Vamos você lá. tá no Instagram, certo? Isso. Ateliê Gi Freire. Gi Freire, Gi Isso? com H. Gi com H, tá aparecendo pra você aí bem certinho. Isso. Muito obrigada, viu, por estar aqui hoje. Adorei a técnica, muito bonita. Bom, Parabéns. Que bom, obrigada. Obrigada, Obrigada viu? a vocês. E hoje no nosso aquele quadro especial em que a gente traz vários temas aqui para a tua saúde, nós vamos falar sobre diabetes tipo 1. Acompanhe. Oi, Carol. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Evangelizar. Meu nome é Mariana Maciel, eu sou nutricionista e diabética do tipo 1 há 22 anos. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a minha alimentação e sobre como a alimentação impacta nos níveis de glicemia. Então, primeiramente, eu escolhi a nutrição justamente para entender um pouquinho mais, né, sobre o alimento, sobre, poxa, será que é só o açúcar que a gente tem que diminuir o consumo? Como que isso tudo funciona? Então, se a gente for pensar que um diabético tipo 1 não produz insulina, e o insulina é o hormônio que vai metabolizar o carboidrato consumido, que é convertido 100% em glicose, por que a gente vai ter uma rotina muito rica nesse nutriente, né? Então, geralmente a gente se depara, né, com o próprio médico falando pra gente, come alimentos integrais, pão integral, macarrão integral, massas no geral e fibras e tudo mais. Por que a gente vai consumir muito desses alimentos se a gente não vai metabolizar? Então já começa por aí. Aposto que muita gente deve se identificar. Então o que eu fui notando ao longo desses anos é que diminuir o consumo desse nutriente, né, diminuir o consumo do carboidrato no geral, gera muito benefício no controle glicêmico, principalmente em níveis de hemoglobina glicada, em autonomia de escolha, né, como que a gente quer se alimentar. Então tudo acaba ficando um pouco mais fácil. É claro que assim, para a gente começar, né, essa mudança, é muito necessário ter o auxílio de bons profissionais, buscar informação, entender da doença, né? Eu considero hoje a contagem de carboidrato o mais perto que a gente chega de um fisiológico de quem não tem um diabetes, por exemplo, né? Então isso gera para a gente uma liberdade absurda, né? Na prática de exercícios físicos, na alimentação em si, né? Na rotina mesmo. Então eu costumo dizer para quem me conhece que diabético do tipo 1 pode tudo.
basta a gente entender como o corpo acaba funcionando, né? Referente às doses de insulina, referente ao quanto a gente está consumindo de carboidrato, um dia ou outro, né? Dar uma escapada, dar uma oscilada, e é assim que a gente vive, mas tem que ter muita paciência, né? Então, o que eu tenho mesmo para dizer para vocês é que vale muito a pena. Esse assunto em si é um assunto amplo, né? De uma mudança na alimentação, para eu poder ficar aqui falando para vocês. Então, ainda essa semana eu vou disponibilizar o material na página do meu Instagram. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a low carb, principalmente, pode acessar, é gratuito, e a minha intenção realmente é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir e, com certeza, passar a informação, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje no Vida em Foco. E o que eu tenho para desejar para todo mundo sempre é muita qualidade de vida. Busquem bons hábitos, busquem informação e tenham sempre noção de que tudo é possível, é só a gente querer e buscar, tá bom? Então, o que eu desejo para vocês é muita qualidade de vida sempre. Um beijo! Mais um quadro especial para você depois poder compartilhar com quem hoje tem diabetes tipo 1, porque você viu que a alimentação faz muita diferença. Vamos para um intervalo bem rapidinho. Na volta, continuamos cuidando da sua saúde. Hoje o assunto é colesterol. Quem já está aqui com a gente no estúdio é o doutor Leandro, cardiologista, Leandro Vasconcelos. Eu volto já. Voltamos com o programa A Vida em Foco desta terça-feira. Hoje é dia 10 de agosto. Aproveitar para lembrar você que é nosso associado, já fez a sua doação desse mês. Ó, dia 10 tá aí, começo do mês, hein? E agora, lembrando que no dia 8, final de semana, foi dia do colesterol. Eu sei que esse é um assunto que todos nós conversamos, né? Nos interessamos de alguma forma, seja porque alguém na família teve um tipo de problema desses com colesterol, ou porque se ouve falar muito em programas como o nosso. Mas a gente precisa saber como baixar o colesterol ruim, como manter o nosso bom, enfim, vamos falar com um especialista sobre isso, né? Colesterol é o tema agora. Quem já está aqui com a gente é o cardiologista, Dr. Leandro Vasconcelos. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Carol. Prazer. Prazer é meu. O que a gente precisa, já que esse é um tema que todo mundo acha que entende um pouco, né? O que a gente precisa saber a respeito do colesterol para termos uma vida mais saudável? Então, assim, o colesterol é uma substância que todo mundo tem no organismo, né? Uhum. Ela é importante para a fabricação das membranas das células. Ela produz hormônios no nosso organismo. Tá. Então, é uma substância que é presente de maneira natural no nosso corpo. Tá. O problema está no excesso do colesterol. Então, se a gente tem um excesso do colesterol, ele vai acabar se depositando nas artérias. E aí que vai dar problema, como infarto e AVC. E essa vai ser a principal causa de morte no mundo inteiro, que são as doenças cardiovasculares. Tá. Então, o colesterol, a gente não sente quando ele está alto. O que a gente vai sentir... Ele não tem um sintoma. Não tem um sintoma, é uma doença silenciosa. Tá. O que a gente sente, na verdade, é quando você já tem algum evento cardiovascular. E aí, já foram anos de colesterol alto. Entendi. Por isso é tão importante a gente fazer o check-up e saber como estão os nossos níveis. Certo. E tem muita carga genética nisso, né? Ou não? Tem pessoa que, por exemplo, ela não tem excesso de peso, mas ela tem colesterol? Com certeza. O fígado tem uma série de metabolismos que estão envolvidos para regular o nível de colesterol. Então, tem algumas pessoas que têm uma tendência a ter o colesterol alto, mesmo tendo um peso normal, um corpo sem excesso de peso, sabe? Certo. Então, é claro que quem está acima do peso está em maior risco de ter o colesterol alto. Uhum. Mas não é toda pessoa que tem peso normal que está tudo bem. Tem Certo. que fazer o exame para saber como é que tá, porque tem fatores genéticos também que estão envolvidos nisso daí. Entendi. E já que você está falando de exames, eu sei que quando a gente pega para olhar, tem alguns nomes ali, né? Isso, A LDL, o HDL, LDL, colesterol HDL. total. O que precisa? Tudo bem, é o médico que vai ver, mas é a título de curiosidade até, né? O que a pessoa vai olhar ali? O que significa, o que indica um bom resultado, já que o colesterol, ele não vai estar ausente do nosso corpo, né? Então, assim, como a gente falou, o excesso de colesterol que é o problema, né? Tá. Aí a gente tem subtipos de colesterol que cada um vai ter uma função no nosso organismo. Tá. Então, o HDL, que é o colesterol bom, ele vai ter uma função de tirar o excesso de colesterol
ruim do corpo, das placas de gordura e jogar para o fígado. Então ele tem uma função protetora para os nossos vasos, entende? Então quanto mais alto o colesterol HDL, melhor é. Tá. Então assim, para homem pelo menos acima de 40, para mulher o ideal é acima de 50, tá? E como que a gente faz para melhorar esse HDL? Principalmente com atividade física, né? Então, para melhorar o colesterol bom, a pessoa tem que estar fisicamente ativa. Tá. E o LDL é o colesterol ruim. É ele que vai se depositar nos vasos e causar infarto e AVC. Então, assim, o nível de colesterol LDL, cada pessoa vai ter um alvo, né? Mas, então, de maneira geral, pelo menos abaixo de 130 é o ideal. Mas se uma pessoa já teve um AVC... 130 no colesterol LDL. total ou só no LDL? Tá. Só da LDL. Ele vai ser realmente quem a gente vai querer baixar de maneira mais agressiva. Num paciente que já teve infarto, por exemplo, eu vou querer que ele tenha um LDL abaixo de 50. Então, a gente é bem agressivo no tratamento. Aí, muitas vezes, só com mudança de estilo de vida, com atividade física e com dieta, às vezes ele não consegue chegar lá. Mas aí precisa de medicação. Certo. E quais que podem ser os impactos fora, assim, as questões de saúde, né? Por exemplo, se a pessoa precisa fazer uma cirurgia, vai ser olhado a questão do colesterol ou isso não impacta? A cirurgia, não necessariamente. O que a gente vai ver para a cirurgia é se a pessoa já tem alguma doença cardiovascular. E aí, o colesterol vai ser uma causa de uma possível doença cardiovascular. Ah, entendi. Mas para a cirurgia, a gente não vai querer que abaixe o colesterol para um certo nível. Até porque demora cerca de 3 meses para fazer esse processo dar certo, sabe? Então, quando eu quero mudar o nível de colesterol, eu espero pelo menos 3 meses para reavaliar. Tá. Né? Então, entre os riscos cardíacos e entre outros, o que mais que o colesterol muito alto pode acarretar na saúde da pessoa? Se a pessoa tem um nível de triglicerídeo muito alto, isso também... É diferente do colesterol ou não? É um subtipo de colesterol. É um subtipo de colesterol. Tá. Ele não necessariamente ele funciona mais como um marcador de risco cardiovascular. Certo. Quem tem triglicerídeo mais alto, geralmente é um paciente de mais alto risco. Mas não é ele que vai fazer o paciente infartar. Ele sinaliza pra gente que ele está em risco. Se a pessoa tem triglicerídeo muito alto, ele pode ter uma inflamação no pâncreas. E ter um quadro muito grave de pancreatite. Então, quem tem triglicerídeos acima de 400, 500, pode evoluir com esse quadro abdominal, com dor abdominal, inflamação no pâncreas, que pode ser um quadro muito grave. Entendi. Então, não só eventos cardiovasculares, mas o excesso de colesterol, e no caso dos triglicerídeos, também pode causar pancreatite, sabe? Certo. Então, são vários problemas que estão envolvidos e a gente tem que ficar bem atento. E a pancreatite, ela vai causar o quê, além das dores? Ela tem alguma consequência mais grave ou não? Tem. Ela pode fazer uma inflamação sistêmica, falência de outros órgãos, como o rim, a circulação. A pessoa pode até morrer, assim, com esse quadro. Então, a pancreatite tem um potencial gravidade bem grande, sabe? Tá. E fora a questão do movimentar-se, dos exercícios físicos, a alimentação, ela pode também interferir nos níveis de colesterol, tanto do ruim quanto do bom? Sim, Carol. A alimentação acho que é o principal aqui que a gente tem, né? Tá. A atividade física, ela vai melhorar bastante o nível de HDL. Certo. E para baixar o LDL, a gente tem que ter uma série de medidas na alimentação. Então, de maneira geral, a gente tem que pensar que a nossa dieta hoje, no nosso dia a dia, é muito industrializada. Sim. Então, é tudo embalado, tudo congelado. E esses alimentos, eles são muito ricos em gorduras saturadas, tá? Então, carne vermelha, ovos, laticínios gordos, eles vão piorar bastante o nosso colesterol. Então, a gente tem que tentar ter uma dieta muito rica em fibras, com vegetais, frutas. Que ajuda a reduzir. Que vai ajudar a reduzir o colesterol. Peixe tem que ter 3 vezes na semana, tá? A gente come muita carne vermelha. Uma dieta vegetariana é muito mais saudável que uma dieta normal, Pro sabe? colesterol. Pro colesterol, com Olha certeza. só. Se a pessoa puder levar uma dieta vegetariana, é ótimo para a saúde do coração. Fibras e gorduras boas, as monoinsaturadas, como presente no azeite de oliva, no abacate, nozes. Então, esses alimentos, eles têm gorduras também, mas é um outro tipo de gordura monoinsaturada que vai melhorar o perfil do colesterol. Evitando as gorduras saturadas, como carnes gordas, manteiga, excesso de ovo. O ovo é bom, mas não em excesso. A gordura do ovo pode piorar um pouquinho. O que seria excesso de ovo? Pelo menos 5 ovos por dia, isso aí já começa a ficar bastante. Então, 2 a 3 ovos. Para uma pessoa é bastante. Se for até 4, ok. Não tem um estudo, assim, né, para dizer de maneira bem objetiva, a partir de tal linha é tanto. Mas... Até porque tem a questão da pessoa, da genética, tudo isso, né? Exatamente, tem tudo isso. Mas, em linhas gerais, a alimentação tem que ser uma alimentação mais saudável. A gente come pouca fruta, pouco vegetal, pouca fibra. E isso sim vai piorar o nosso nível de colesterol. Né?
entendi. E o ômega 3, que tanto se fala de que aumenta, não sei se aumenta o bom, aumentando o bom diminui o ruim, né? Isso daí é um fato, né? Não necessariamente. Às vezes, por exemplo, a atividade física, ela melhora o HDL, pode aumentar o bom, mas o outro continua mas ruim o outro também. pode continuar ruim. E tem que baixar daí, Tem mesmo que assim. baixar também. Então, são várias coisas que a gente vai fazer. Então, o ômega 3, ele vai estar presente em alguns alimentos como peixes gordos, como salmão, sardinha, atum. E ele tem um efeito protetor cardiovascular. Certo. Então, a gente tem sim que inserir ele na dieta. E ele vai ajudar a melhorar o nosso metabolismo. Ele tem um efeito anti-inflamatório também. Tá? Então, é muito... Qual a quantidade que tem que ser ingerida desse ômega 3? Então, assim, os estudos mostram que não tem uma quantidade total adequada, assim, que o ômega 3 deve ser suplementado para todo mundo na população de maneira indiscriminada, né? Mas se você for comer alimentos ricos em ômega 3, pelo menos 3 vezes na semana é o ideal. Tá? Então, se substituir, por exemplo, a carne vermelha por um peixe... Mas não todos os peixes têm o ômega 3 também, né? Não todos os peixes, né? Mas são os peixes mais gordos, como o salmão, o atum, a sardinha. Eles têm mais ômega 3. Então, o ideal é inserir ele na nossa rotina da dieta pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Isso sim tem um benefício. É possível que uma subparte do ômega 3, chamado EPA, ele tenha benefício em pessoas com diabetes. E LDL alto e triglicerídeo alto. Esse é um estudo que saiu recentemente, é um remédio que está vindo para o Brasil ainda, que ele é uma parte do ômega 3, que é o EPA. Ele talvez entre na rotina dos brasileiros como medicação, que os brasileiros têm diabetes alto e triglicerídeo alto. Né? Mas, por enquanto, como recomendação à população geral, a gente recomenda peixe 3 vezes por semana, peixes preferencialmente ricos em ômega 3. Certo, entendi. Bom, então cuidar da alimentação, evitar a carne, mesmo quando não se come a gordura, o leite, mesmo sendo desnatado, ainda assim ele tem... Não, seria mais a carne mais gorda. Então existem opções mais saudáveis, como o patinho, o mignon. Uma carne mais magra, então uma carne mais magra, pode. É melhor. É melhor. Se for comer carne vermelha, é uma carne mais magra, né? Se for uma coisa eventual, de vez em quando, tudo bem. Mas é que vira uma rotina e um excesso da gordura saturada é muito fácil a gente atingir, né? Na nossa dieta, o brasileiro ele come muita comida gorda e a gente tem que tentar reduzir isso, sabe? E você, no teu consultório, você vê que vou falar de brasileiro porque nós estamos no Brasil, né? Mas não sei se é população mundial. Mas que judiam bastante do corpo com relação à alimentação ou não? Como cardiologista mesmo. Com certeza. Essa é uma das principais coisas que a gente tenta motivar o paciente no consultório, né? Porque quando o paciente chega no hospital, infartando, tendo um AVC, quem faz a diferença é o médico, né? Que vai tirar ele daquela situação. Mas o paciente do consultório, quem vai fazer a diferença é ele. É ele que tem que fazer atividade física, é ele que tem que comer melhor, se alimentar melhor. A gente dá o caminho, mostra o caminho, mas quem vai fazer é ele. Né? Então a gente tem que dar o exemplo, tem que fazer, mostrar por onde, né? Mas quem tem que fazer é ele. E a gente vê que a maior parte dos problemas cardiovasculares hoje são secundários a maus hábitos, né? Então são coisas que a pessoa vai construindo ao longo dos anos. Ao longo da vida ela vai construindo, aí chega aos 50, aos 60, às vezes mais precocemente, com infarto, com AVC, com coração inchado. Essa idade tem diminuído, né? Cada vez mais, né? Então o perfil de pacientes que a gente tinha com infarto lá nos anos 60 e agora nos anos 2020 é totalmente diferente, né? Cada vez mais mulheres tendo problemas cardiovasculares e cada vez mais jovens, né? Então, é uma realidade assustadora, tem muita correlação com o nosso estilo de vida, com a alimentação industrializada, com a falta de atividade física, né? O sedentarismo é uma doença silenciosa e é uma pandemia, né? Sim. Então, a gente tem que direcionar e tratar esses hábitos para a pessoa construir uma longevidade, um corpo saudável e viver todo o seu potencial com qualidade, né? Tá. E além dos hábitos, tudo bem, os hábitos eu tô convencida, né, de que precisa ter essa mudança. Mas existe algum tipo de medicação que é dada para pacientes que estão com colesterol muito alto? Isso existe ou não? Ou não é uma prática? Existe, Carol. Existe também. Então, assim, para quem nunca teve nenhum problema detectado de coração, nunca infartou, a primeira coisa que faz é tentar com mudança de estilo de vida. Né? Muda os hábitos, atividade física e dá uma chance, digamos assim. 3 meses, 6 meses, conversa com o paciente e tenta avaliar qual que é o risco dessa pessoa. Então, uma pessoa jovem tem um risco baixo, muitas vezes. Agora, a pessoa vai ficando mais velha, hipertensos, diabéticos, tem um risco mais alto. E a gente vai ter uma meta, principalmente do LDL. Se essa pessoa não atinge o LDL, aí sim a gente pode, como último recurso, usar a medicação, né? Que são principalmente as estatinas.
Ah, entendi. Então pode ser usado, mas é que, vamos dizer, o mais recomendado seria mudança de hábitos mesmo, né? Exatamente. A gente tenta insistir na mudança de hábito. Se não der certo, não atinge o alvo, o risco da pessoa ter um evento cardíaco é alto, aí a gente apela para medicação. Só uma última pergunta. A cada quanto tempo a pessoa que tem ou um caso na família ou tem propensão a ter colesterol, ela deve fazer o exame? No mínimo anualmente. Tá. A partir dos 40 anos, se a pessoa Uma vez por ano é suficiente? Uma vez por ano é suficiente. Se está tudo controlado. Uhum. Tô com nível de colesterol alto. Aí eu tenho que ir no repetir médico, né? pelo menos 3 Exatamente. Mas em 3 meses, se a pessoa está com nível alto, reavalie a cada 3 meses. Mas legal. pelo menos uma vez por ano. Tá bom. Obrigada, viu, doutor Leandro? Eu que agradeço, Carol. Você está no São Vicente, Curitiba, aparece o site aí para você. Agradeço sua visita aqui hoje, viu? Muito obrigado, Carol. Muito obrigada. E olha, já que a gente está falando de alimentação, né, que é importante para o coração, mas é também muito importante para a imunidade, é isso que você vai ver agora. Você com certeza já deve ter falado que ficou doente porque sua imunidade estava baixa. E é verdade. O sistema imunológico funciona como uma grande barreira de proteção do organismo. O sistema imunológico são vários órgãos que trabalham com o mesmo objetivo dentro do nosso organismo, né? Ele está presente em diversos tecidos, né? Na glândula mamária, né? Quando a mãe produz leite para a criança nascer. O sistema imunológico está presente nos gânglios linfáticos, sentinelas para proteger o organismo nas invasões bacterianas que podem ocorrer através da pele. Baço, que é um órgão especializado em imunologia no nosso organismo, no fígado, e também está presente numa parte do organismo que a gente sempre esquece, que é o intestino grosso, o intestino delgado, o estômago, porque ali são produzidas também imunoglobulinas que são extremamente importantes para a proteção do nosso organismo. O sistema imunológico é capaz de diferenciar as células do próprio corpo das invasoras. É aí que um verdadeiro exército do bem entra em ação. A primeira linha de defesa são as imunoglobulinas, que são produzidas nas secreções orgânicas. O organismo foi feito para proteger a gente de todas as doenças. E como podemos ajudá-lo nesse combate? O segredo está em alguns alimentos que fortalecem a imunidade. Vamos começar com um, então, que é bem comum, que é a cenoura. Ela é rica em vitamina A. Então, assim, todos os alimentos que têm essa cor parecida com a cenoura, mamão, a abóbora, eles são ricos em vitamina A. Então, eles vão ajudar a ter essas células de defesa no nosso corpo atuando para a imunidade. Outro alimento que a gente tem ali é a castanha do Brasil. Também algumas pessoas conhecem como castanha do Pará, né? É rica em selênio. Então, o selênio é um antioxidante que atua nessa proteção. O mais interessante da castanha do Brasil ou do Pará é que a gente precisa consumir 2 por dia. Um bem famoso também é a sardinha, né? Que é super acessível também, que é rico em ômega 3, né? O uso de alimentos preparados no dia, o uso de alimentos preparados sem cozimento excessivo. Grande parte das vitaminas tem funções imunológicas. E se você cozinha demais o alimento, essas funções imunológicas e também antioxidantes, né, você vai perder no cozimento excessivo. Então, várias dicas de alimentação para você hoje, né? Para o diabetes tipo 1, que você viu no nosso quadro especial, aqui para o colesterol e agora para a imunidade. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta, nós vamos ver a produção de uvas em Palmeira, aqui pertinho, aqui no Paraná. Eu volto já. De volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira encalorada aqui em Curitiba, viu? Olha que hoje os termômetros subiram até 28 graus, por isso você tá me vendo assim de vestido. Mas eu acho que amanhã já acaba um pouco essa alegria aqui dos curitibanos, tá? Tem gente que gosta do frio, eu sei. Mas para nós aqui é quase um evento esse calor aqui no meio desta terça-feira. Mas olha só, agora nós vamos dar uma viajadinha lá para Palmeira, e onde a produção de uva e os produtores estão vendo ali nessas parreiras uma fonte de rentabilidade. Vamos ver.
Se algo passou longe dos agricultores que apostaram no cultivo da uva em 2020, essa coisa foi a crise. Segundo dados apurados no mês de outubro de 2020, com o isolamento social mais rigoroso por conta da pandemia, a venda de vinhos no Brasil entre os meses de janeiro e agosto alcançou a marca dos 313 milhões e 300 mil litros. O número foi quase 40% maior do que no mesmo período de 2019. Resultado considerado satisfatório até mesmo para os pequenos produtores. A gente trabalhando na situação da uva industrial, se adaptou muito bem às cultivares da Bordeaux e Isabel, que são as principais culturas, né, que a gente tem para fazer a uva industrial, que é o suco e o vinho. E a região nossa é uma região de altitude boa, ela com um solo bom para trabalho da uva, e a gente conseguiu uma produtividade boa, com um Brix bom. Hoje a gente conta aí com 43 produtores de uva. A gente está produzindo isso daqui com uma produtividade de 600 toneladas ano de uva. O Marcos faz parte do grupo dos 43 agricultores da região de Palmeira que encontraram no cultivo da uva uma importante fonte de renda. A gente começou um projeto da uva em Palmeira com o objetivo de fornecer uva para as indústrias, fomentando mais a diversificação da propriedade, colocando ela como uma opção da fumicultura, a gente trabalhando ela junto com a fumicultura, trabalhando assim a diversificação da propriedade com a uva industrial. Nós temos a colocar aí como vantagem a tecnologia utilizada. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, a Emater, como os agricultores ainda conhecem, nós sempre trabalhamos a questão de segurança alimentar. E não teria como nós falarmos de segurança alimentar de produtos que vêm de fora e que nós não conhecemos. Esse produto é acompanhado pelos técnicos do IDR Paraná desde da brotação até o ponto de colheita. No município, o cultivo das uvas Niágara, Bordeaux e Isabel tem se destacado. Prova disso é a Feira do Produtor de Uva de Palmeira, onde os agricultores locais aproveitam para vender derivados da uva e também as frutas in natura. Hoje nós temos aí 4 tendas com 4 produtores vendendo a uva, mas além disso também eles vendem aí os seus derivados neste momento aí para se apresentar para a comunidade palmeirense. Na fruticultura é a principal renda dos nossos agricultores. Nós temos em sequência aí a uva, nós temos fruta de caroço, mas a uva ela se destaca hoje como a principal cultura em produção em quantidade, em torno de 600 toneladas ano, nos últimos 3 anos. Mais para o interior, há quem esteja ainda dando os primeiros passos na produção de vinho. Para o seu Newton, os parreirais foram um plano B, depois da aposentadoria. Eu e a minha esposa somos funcionários aposentados do Banco do Brasil e resolvemos, logo que estávamos nos aposentando, fazer a implantação desse pomar, mais para comercializar, né? Mas como a gente tem essa origem, né, de produtor de uva, a gente resolveu também processar e fazer o vinho da nossa própria uva. Com uma produção média de 16 toneladas de uva por ano, seu Newton conquistou o mercado local por meio da venda do suco. Produzir não é tão difícil, até porque a gente tem a assistência técnica do Instituto Emater, tem assistência técnica também do pessoal da prefeitura. Então, e a gente está sempre trocando ideia com os outros produtores, né? A gente faz um intercâmbio assim. Então, a maior dificuldade eu acho que foi na questão da produção mesmo, né? Quando você vai processar o teu produto. Daí a questão de ponto, como que faz, como que vai ficar melhor o produto, né? Olha, uma pena que você aí de casa não consiga sentir o perfume da uva madurinha aqui do parreiral do seu Newton, viu? Em cada um desses corredores, como esse aqui pelo qual eu estou passando agora, são cerca de 100 pés de uva Bordeaux prontinhas para a colheita.
E assim, a propriedade que começou a produzir lá atrás com o bisavô do seu Newton segue a missão de levar um produto local não só saboroso, mas também saudável e de qualidade à mesa paranaense. Considerada uma das melhores safras dos últimos anos, a de 2020 abriu as portas para o mercado dos vinhos locais. Resultado tão satisfatório que até quem não era muito da bebida passou a apreciá-la. Você gosta de vinho? Aprendi a gostar. Na verdade, eu e a minha esposa tomávamos vinho suave, né? Depois que começamos a produzir, daí aprendemos que quem toma vinho seco, e esse que é o vinho bom. Ó, e você agora para de sonhar com o cheirinho da uva ali, tá? Que diz que é super docinho. Fiquei até escutando aqui no meu ponto, que tem gente que já foi lá, sabe? E que diz que o cheiro é doce mesmo. Então volta agora pra tua casa e presta atenção nas crianças que estão aí perto, tá? Porque tem muita criança com miopia e a gente tem que estar atento aos sinais. Acompanhe. De repente, o Santiago começou a enxergar assim, meio fora de foco. Quando eu tava na escola, daí a prof tinha passado uma caneta meio fraca, assim, mas dava para os alunos estavam conseguindo ver. Daí eu falei, prof, põe uma caneta mais forte. Daí ela pôs, só que eu não conseguia ver ainda. Ele sempre jogou bastante, né, e também assistindo televisão, ele começou a reclamar que estava embaçando a vista dele, né. A partir daí a gente começou a ficar mais um pouco antenado, né? Quando ele estava jogando, e a gente começou a perceber que ele estava forçando a vista mesmo, né? A miopia é a dificuldade para enxergar de longe. É quando a imagem não se forma na retina, e sim à frente dela. Com isso, o que está distante fica desfocado. Com a pandemia, o problema ficou mais evidente. O uso excessivo de celulares e computadores em casa aumentou em 40% os casos da doença entre crianças e adolescentes. Esse uso prolongado, excessivo de telas, além de causar síndrome do computador, que é aquele cansaço visual, aquele peso nos olhos no fim do dia, o olho seco, também pode piorar a miopia. Tudo que a gente faz hoje em dia é aqui próximo, principalmente o celular, e pequeno. Então, o olho, para ele conseguir olhar perto, ele precisa apertar os músculos ao seu redor. Isso vai fazer um estímulo, principalmente em crianças, para que esse olho aumenta. Mas limitar o acesso dos pequenos é um desafio para os pais. A gente tenta segurar, mas daí, por exemplo, a gente trabalha, não tem como... Agora ele está em casa direto, né? Não está indo para a escola, então está tendo aula online e fica direto no computador, né? A cirurgia não é recomendada nessa idade. O tratamento é usar óculos. É importante que a gente entenda, principalmente em crianças abaixo de 7 anos de idade, que ela não usar o óculos vai estimular o grau da miopia a aumentar. Então, crianças abaixo de 7 anos de idade, elas devem usar o óculos todo o tempo que ela estiver acordada. Melhorou, porque agora conseguiu ver certinho, agora o que está longe. E olha só, as Olimpíadas acabaram no fim de semana, né? Mas o nosso interesse pelo esporte não precisa acabar, até porque agora a gente vai aprender um pouco mais sobre o hipismo, porque é o tema do nosso Evangelizar Ensina de hoje. No Evangelizar Ensina de hoje, vamos te contar algumas curiosidades sobre um esporte conhecido pela elegância, o hipismo. A arte de saltar com cavalos como competição surgiu do costume de nobres europeus, especialmente ingleses, no século XIX. Mas foi só em 1951 que a primeira disputa na modalidade aconteceu de fato. Uma característica particular deste esporte é que os homens e mulheres podem competir juntos, com as mesmas possibilidades de vitória. A performance dos atletas é avaliada por 7 juízes. Entre os quesitos, o mais importante é o controle do cavaleiro sobre o animal. Atualmente, o hipismo apresenta 3 modalidades: salto, adestramento e concurso completo de equitação. O Brasil já conquistou 3 medalhas nesse esporte em Jogos Olímpicos, todos em salto. Bronze por equipe em 1996 e 2000 e ouro no individual para Rodrigo Pessoa, nas Olimpíadas de Atenas em 2004.
Outros 2 atletas respeitados no nosso país são Nelson Pessoa, agora com mais de 80 anos, e Doda Miranda, que já competiu em 4 edições nos Jogos Olímpicos e conquistou as 2 medalhas de bronze por equipe. A Alemanha é a seleção com maior destaque no hipismo. Nos últimos 27 anos, o país considerado berço da equitação clássica vem sendo praticamente imbatível, com atletas de alto nível. Em alguns lugares do mundo, cavalgar costuma ser um luxo reservado às classes mais abastadas. Mas graças à expansão e o reconhecimento desse esporte, a modalidade está cada vez mais ao alcance das massas. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até mais! E eu vou te dar tchau, mas você sabe quem vem agora na programação, né? Acho que você já se ligou que terça-feira é dia dela, Olga Bongiovanni, com as delícias do Divina Receita. E depois você fica por dentro das principais notícias do dia com pauta aberta. Continue na nossa programação e volte comigo amanhã, às 3h30 da tarde. Espero você, tá? Tchau, tchau.